Peço a você o seu like, mãozinha que está aqui embaixo, que é muito importante para o nosso conteúdo. Se inscreve no nosso canal, bem pertinho de bater 222 mil amigos e vamos juntos construir a maior comunidade para falar de Vasco. Primeiro, desejar a você, que é um amigo do canal Fanático Vascaíno, um feliz Dia do Amigo, porque hoje é o Dia do Amigo e o nosso melhor amigo, que é o Vasco da Gama, está fazendo isso com a gente. Mas não é de hoje, é de muitos anos. Ontem, a partida exemplificou mais alguns erros, né? Trouxe à tona mais alguns erros, mas que parece que o técnico Fernando Diniz não quer enxergar ou publicamente não quer externar. Quem acompanhou a coletiva ontem do Fernando Diniz pôde perceber que ele, como tantos outros treinadores, consegue enxergar um jogo que só eles assistem. Segundo ele, o Vasco performou muito bem, era para ter feito 4 gols no Grêmio, ou 5, era para ter ganho com placar elástico, muitas finalizações, muitas dentro da área. Ele só esqueceu de falar que das 31 finalizações, apenas 7 foram na direção do gol. Chutar de qualquer lugar, chutar por cima, chutar pelo lado, não significa que você está criando. Isso não é poder de criação. Isso é falta de capricho na finalização. É falta de técnica para acertar o alvo. Não adianta criar, ter posse de bola. Sensacional. Tocar entre linhas, entre os zagueiros ali e tal, defesa. E aí? E cutucar o adversário? Perturbar o adversário, fazer gols. Não. Terça-feira a gente precisa de muitos gols. Apesar de eu achar a missão quase impossível, por conta desse time. Esse aqui, esquece. Passaria o carro nos caras. O nosso? É teimosia, é convicção, é a frustração que nos causa. É tudo isso, né? Em um mesmo jogo de futebol. Diniz saiu em defesa das suas escolhas e não pode ser diferente, já que ele escolheu, ele tem que defender as suas convicções e as suas escolhas, como os zagueiros, João Vitor e Lucas Freitas. Alguém vai dizer assim, porra, Azevedo, mas o Lucas Freitas fez o gol ontem. Ok. E quem garante que se o Luiz Gustavo tivesse jogado e estivesse naquela posição, também não faria o gol? As paçocadas que o Lucas Freitas deu no primeiro tempo, você esqueceu? Pelo menos 2. Inseguro, nervoso, não era jogo. O João Vitor, ele é sempre assim, até vinha fazendo boa partida, até que no lance do gol ele falha 2 vezes. Ele faz a falta, toma o cartão e tá fora do jogo com o Inter. Obrigado, o árbitro de ontem, que tirou o João Vitor, porque o Fernando Diniz não iria tirar. E depois, ele não sobe na cabeçada do Gustavo Martins. Como é que o nosso sistema defensivo não falha? Ah, o Diniz falou, não são só os zagueiros, mas muito das falhas vem dos zagueiros. Mal posicionados, não sobem, não marcam o adversário como tem que marcar, deixam os adversários livres dentro da área. Quantos gols nós vimos os nossos zagueiros plantados? Basta pegar o último jogo com o Independente Del Valle. No primeiro gol, quem marca os caras, o cara que faz o gol do Independente Del Valle é o Verratti, porque os nossos zagueiros estão torcendo com o olho. Depois da excelente defesa do Léo Jardim. Então, meu amigo, desculpa, meu amigo Vasco da Gama, o técnico Fernando Diniz tá poliana, enxergando só o lado bom da coisa que favorece para ele. Vou voltar a falar sobre o jogo de ontem, sobre o Fernando Diniz, mas antes eu quero dar um recado super especial para você. Tá vendo aqui, ó? KTO.bet.br, fim de semana de bola rolando. Ontem nós ficamos no empate, mas hoje tem muita bola rolando. Tem clássico no Rio de Janeiro, tem jogos importantes pelo Brasil, tem Cruzeiro, líder do campeonato, pegando Juventude. Todos eles você encontra em KTO.bet.br. Gente, é apenas um jogo, é uma diversão, ganhar ou perder faz parte, você não vai ficar rico, não acha que você vai entregar a paçoca como os zagueiros do Vasco fazem, não, nada disso. Mas quem sabe, você não faz a fezinha hoje aí, bota R$5 numa múltipla, ganha um dinheirinho ali, 40, 50 reais, 100, dependendo da múltipla, é pra se divertir, fechado? Então, não vai apostar o que você não tem. KTO.bet.br, vou fixar nos comentários o meu link para você dar aquela moral. Voltando a falar ainda do jogo de ontem.
O Vasco voltou a insistir nos cruzamentos de diversos lugares. O Nuno, então, cruzou muitas vezes e nenhuma com perigo. Escanteios, então, do Nuno, nenhum deles levou perigo. Ah, mas o gol saiu no escanteio, mas ele sai numa consequência, não vai direto. O que eu digo é o seguinte, cobrança de escanteio, alguém vem e cabeceia. Não tem isso. Ou uma jogadinha ensaiada para trás, um cruzamento perfeito. Não tem isso. E, de novo, a gente insiste em só jogar a bola para o Verratti. Por que não ontem ter testado o Ryan de falso 9? O Ryan tá bem. Testado ele de falso 9. As substituições do Diniz foram pavorosas. Pavorosas. Desculpa, o Cocão não pode ser a primeira opção. Não pode. A não ser que quando ele entre, ele performe. Ele não faz isso. Ah, mas no treino ele é um avião. Legal, então deixa treinando. Porque jogando não tá. Agora, provavelmente, ele arrebenta no treino porque ele treina contra o Vasco. E o time do Vasco tem as suas limitações. O time titular tem as suas limitações. Desculpa, o Cocão não vai mudar o cenário do jogo. Nada contra o rapaz, mas também nada a favor. Se ele tem no banco o Jair, que ele tanto encheu o saco para ficar, que o Vasco não abrisse mão dele, ele não bota o Jair em momento nenhum. Ou será que o Cocão está jogando muito para ter minutagem para vender? Aí, desculpa, se tiverem fazendo balcão de negócios, vitrine de um jogo de futebol e a gente perdendo pontos, aí é sacanagem com o torcedor. Eu não consigo admitir se isso for verdade. Mas tem que ter uma explicação que não é técnica. Não é mesmo. E outra, a saída do David ela só se deu por conta de uma dor na panturrilha, cãibra, normal, pela inatividade e tal, que tá jogando bem o David. Inclusive ontem o DVD foi bem ontem no jogo. Mas não pode ser, eu mudei o time taticamente, depois eu tirei o João Vitor, coloquei o Lloyd, trouxe o Hugo Moura para a zaga. Desculpa, Diniz. Você fazia isso muito no Fluminense e com toda a razão, só que você tinha André e Martinelli para fazer isso. Não é o Hugo Moura, a qualidade do Hugo Moura nem se compara ao André e ao Martinelli. Esquece. Tanto que o Hugo Moura está no Brasil. Não sai do Brasil. É simples assim. Enquanto o técnico Fernando Diniz não se conscientizar que nós temos reservas jogando como titulares, a nossa dupla de zaga, os nossos 2 volantes, o nosso lateral esquerdo, são 5 jogadores que deveriam estar no banco. O problema é que ele não confia em quem está no banco. Quer um exemplo? Garré. Ele não confia no Garré. O Garré deve ser muito ruim treinando. Ele não rouba o treino, como o Cocão, como o Lloyd, como o Alex Teixeira. E as convicções dele, elas vão por terra a cada jogo. Eu estou muito preocupado, porque eu tinha uma enorme expectativa na chegada do Diniz e não estou vendo isso. Terça-feira tem um jogo importante, que até eu acho, para a nossa temporada, é melhor ficar de fora, ganhar, passar, não passar vergonha, né? Já passou vergonha lá, mas pelo menos aqui ganha dos caras. Mas, meu irmão, passar em 3 competições, eu já começo a me preocupar com o CSA na Copa do Brasil, mas é um assunto para a gente bater papo mais para frente. Um grande abraço para você, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, desejo a você um ótimo domingo e até amanhã. Ele morre abraçado com as suas convicções, mas é impressionante como ele não faz a meia-culpa. Né? Impressionante. Só atualizando aqui, o Neucimar mandou aqui mais R$50 durante a entrevista coletiva. Por enquanto, o Neucimar está levando a camisa do Vasco da Gama com R$250. E assim, exatamente, né, Gustavo? Assim, o Diniz não enxerga o que todo mundo vê, o que todo mundo assiste. Né? E claro que ele vai defender as escolhas que ele fez. Porque se ele fez as escolhas, ele entendeu que eram as melhores possíveis. Algumas perguntas, eu não vou ser sommelier de entrevista, mas são sem pé nem cabeça, né? Enfim, o Hugo Moura voltar para a zaga, para mim não é problema nenhum. Ele fez isso muito no Fluminense, e aí eu vou até referendar o que ele falou. Em diversos momentos, em diversos jogos, ele tirava o Felipe Melo direto, no intervalo, e tirou o Nino várias vezes, botou Martinelli e André na zaga. Então, não quer dizer nada. Minha pergunta ao Diniz seria o Most Marketing. Toda a coletiva foi gente questionando nomes e escolhas tuas. Os resultados estão péssimos. Você não acha que está entrando, não? Está errando, não? Ele jamais vai admitir isso, entendeu? É impressionante, cara. Como ele não faz uma autocrítica, não acha que está errando. Ele está vendo um Vasco
muito bem. Eu não consigo ver esse Vasco muito bem. À exceção do jogo do São Paulo, por exemplo. E eu não sei mesmo. Que jogo que ele está assistindo. Porque eu vi um João Vitor errar bizonhamente no início do lance, onde que gerou a falta, inclusive. Ele errou no posicionamento dentro da grande área, mas não é hoje só que ele errou. O João Vitor não erra só hoje. Ele vai errar hoje, vai errar amanhã, vai errar depois de amanhã. E vai continuar como titular. E a entrada do Cocão, me desculpa, Diniz. Você chamou o Grêmio para trás. Sim, você chamou o Grêmio para o nosso campo de defesa. Você trouxe o Grêmio para o nosso campo. Claro que sim. O meu sentimento de frustração. Cara, desculpa. Frustração é muito pouco. Tem que estar puto da vida. Tá de saco cheio de ficar entregando resultado. Saco cheio. O Mirassol acabou de vencer o jogo 3-0. Conquistou 4 pontos nos últimos 2 jogos contra Palmeiras e Santos, que o Vasco não é capaz de conquistar. O Vasco não é capaz de conquistar 4 pontos em 2 jogos, fazer média de 2 pontos. Não faz. O Mirassol tem 21 pontos contra 14 nosso. Aí vai botar a culpa nos 20 anos, nos 25 anos ainda, Diniz. Não, né? Não. Impressionante, cara. Impressionante como enxerga outro jogo. Porra. O time do Vasco não teve poder de criação. A entrada do Cocão não se fez. O Tietê joga em tudo que é posição. Tá bom. Me dá um lance que o Tietê próximo da área, ele criou uma oportunidade, ele pifou um atacante, ou ele bateu no gol. Nada. Aí ele vem e elogia o Jair. Não, o Jair, porra, eu gosto muito dele, sensacional, tá no grupo. Ok. Isso tudo eu sei. Mas e aí? Se o time tivesse... Leandro, né? Vai se fuder antes que eu me esqueça, Leandro. Porra. Então, olha só. Se o time tivesse bem, o David não tivesse machucado, eu nem mexeria no time, eu talvez mexesse lá pra 40... Mentira, tá errado. Tá errado, o time não tinha poder de criação. Porra. E ele achar que isso tá normal? Não tá normal. Porra. Não pode achar que é normal. Não é normal. O time perdeu o poder de criação. Simples assim. O Garré, ele disse antes da parada para a Copa do Mundo, o Brighton Luiz, seja bem-vindo ao nosso clube de membros, que iria conhecer o Garré. Ele não gostou do Garré. É óbvio que ele não vai ser igual o Felipe, que foi de uma falta de sensibilidade, né, de um tato com o atleta, em que disse que não gosta dele. Mas ele está deixando claro. Claro que sim. Entendeu? É claro. Não gosta e não confia para a função. Simples assim. A gente vai tomar um pau do Mirassol. Não é certeza. Mas a gente vai para 2 jogos fora de casa que tem tudo para tomar 2 porradas. E aí a gente entra na zona de rebaixamento. Como é que faz depois? Que entra na zona de rebaixamento? São umas desculpas sem pé nem cabeça. E quando ele fala, não, criamos 31 chances. Criamos porcaria nenhuma, a gente chutou de qualquer lugar. Só 6 foram no alvo, Diniz. Você pode pegar, inclusive, que vai ter o seguinte, vai ter 50 cruzamentos na área. Legal. E aí? Fez o que com esses 50 cruzamentos? Não, criou 50 cruzamentos para a área, 30 finalizações no alvo, o goleiro acabou com o jogo. Ok. Mas não é isso. E aí, até para não ser um número qualquer, eu vou trazer o número exato. O Vasco, vamos lá. O Vasco criou 31 finalizações, 7 no alvo. Essa estatística aqui não tem, peraí. Deixa eu ver se eu consigo achar uma outra estatística aqui da Flash Score, para ver se eu tenho a questão dos cruzamentos também. Os treinadores adoram isso, né? Não, cruzamento para a área, a gente foi, fez, aconteceu, porra nenhuma. Deu em nada. Vamos lá. Vamos pegar aqui a estatística Flash Score. 31 finalizações, 7 no alvo do Vasco. Escanteios 12. Que mais?
chances claras no ataque, 2. Porra. Então assim, cara, não dá. E a gente ainda contou com a trave pra salvar o Vasco. Porra. E assim, onde é que tá bom, né? Só pro Diniz. Só pro Diniz tá bom. Nossos inimigos estão lá dentro. Um deles é o Felipe. Não acho que seja inimigo o Loló. Mas assim, a gente tem que ver o jogo como ele é. Não como a gente gostaria que ele tivesse sido, né? Acho que não é muito por aí. Olha aí, galera, mais 2 minutinhos para terminar a nossa live. O Márcio Altoé mandou mais R$50 aqui. Deixa eu botar na tela. Salve, torcedor do Vasco, seja bem-vindo ao Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco para vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma notícia do Vasco da Gama. O Vasco da Gama que tá com problemas aí dentro e fora de campo, e o Diniz falou que na próxima partida deve contar aí com o Thiago Mendes, contratação do Vasco, a única por enquanto. O Vasco que está no mercado da bola precisa trazer reforços porque o time não vem respondendo com esse elenco e com o Fernando Diniz. Fernando Diniz já começa a ser questionado dentro lá da diretoria e entre a torcida vascaína. Deixa a sua opinião, deixa seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!